Muitas vezes me perguntam qual é o diferencial entre o APG e outros programas de gestão, de liderança, de estratégia. Eu acho que a primeira coisa que eu diria é de que nós fazemos questão que o nosso programa esteja inserido num contexto maior da vida. Não é em relação ao mercado, não é em relação aos clientes específicos só, né? Mas sempre é voltado a resultados, evolução da organização como um todo, mas sempre a pergunta que está na mesa é evolução de quem, para benefício de quem. Então, todas essas questões nucleares que a gente às vezes não debate tão intensamente no nosso dia a dia, a gente faz questão de conversar e debater. Nós achamos que está faltando esse tipo de diálogo nas organizações. Nós começamos há mais de 30 anos atrás com uma empresa especializada em estratégia, consultoria em estratégia. E a partir de nossos projetos reais é que a gente começa a ver por que algumas organizações chegam a ter problemas muito sérios de resultados, por que algumas organizações quase fecham, por que algumas organizações não conseguem chegar aos resultados que buscam. E a partir dessa vivência, nós temos uma ideia muito clara e continuamos tendo cada vez mais insumos sobre a realidade que as organizações vivem, a realidade real e não a realidade transformada em números, não a realidade pasteurizada, não a realidade super simplificada, mas a realidade como ela exatamente é. E esse contato com essa realidade real que traz à tona uma série de questões que não são trabalhadas a contento nas organizações. Por exemplo, existem questões tabu na organização. Briga de poder, coisas dos subterrâneos, que a gente faz questão de trazer de uma forma muito prática e muito pragmática. Por exemplo, nós falamos sobre custos invisíveis. E é aí que o pessoal acha até diferente falar de custos invisíveis, mas a organização está repleta de custos invisíveis. Por exemplo, o custo da falta de respeito nos relacionamentos humanos. O custo de começar muitos projetos e não terminá-los. Então, essas coisas não aparecem em nenhum relatório de informações gerenciais, não aparece na contabilidade, não aparece na conta de resultados. Porque não há um scorecard objetivo, não vai para a mesa da diretoria. No mínimo estranho. Mas é exatamente o fato de a gente não deliberar sobre essas questões, que são quase tabu, é que a organização começa a deteriorar. Podemos estar usando a melhor prática, a melhor tecnologia, podemos fazer benchmark sobre uma série de coisas, mas não conseguimos tratar essas coisas que são centrais à vida da organização. E nós ousamos, já há muito tempo, trazer todas essas questões para o centro de tudo que nós fazemos. Primeiro em consultoria, em projetos reais, então nós temos um pragmatismo muito grande, porque você, por exemplo, fazer um turnaround numa organização, você tem que ser objetivo, veloz, as decisões têm que sair muito rapidamente e nós temos que fazer acontecer, porque senão a empresa quebra. Então, esse pragmatismo nós trazemos para os programas de educação executiva e todas essas sutilezas que muitas vezes passam despercebidas na maior parte das organizações, a gente traz à mesa e conversamos. Então, esse é um dos diferenciais da Amana Key, do programa APG, em relação aos programas muito mais estruturados, objetivos que nós vemos nas organizações educacionais que estão na mesma atividade que nós estamos. Por outro lado, tem mais um ponto que é muito importante nós mencionarmos como diferencial do APG. A primeira é de que nós estamos no contexto da realidade real e temos como referencial a vida, no seu sentido mais amplo, e questionamos, inclusive, todas as questões centrais da organização, como, por exemplo, para que a nossa organização vive mesmo, qual é a razão de ser de cada organização. Mas a segunda parte é que nós lidamos com todas essas questões não só pelo lógico racional. Nós fazemos questão de que o diferencial, esses 5 dias muito intensos, 12 horas por dia, sejam
de coisas que não é possível gerar, não é possível buscar através de outros meios. Valorizar tremendamente essa vivência, o fato de estarmos juntos com executivos de várias organizações e várias atividades, não só do governo, como também da área empresarial. Então, aproveitar muito bem isso e fazemos questão que a relação custo-benefício, na verdade, a relação tempo-benefício, seja o máximo que é possível fazer. Ou seja, cada minuto do APG é aproveitado muito bem para que o retorno seja o melhor possível. Por exemplo, não raro, a gente traz situações que mexem com as emoções das pessoas. Por que isso? No momento em que você vê um texto é uma coisa, no momento que você vê o depoimento de um cliente ao vivo ou na tela, isso mexe com as pessoas. E a gente dá muito mais atenção a um depoimento assim honesto, verdadeiro de um cliente do que simplesmente ver um texto ou um case study. E é aí que a gente começa a trazer as pessoas muito mais perto da realidade real. E a outra coisa que talvez pudesse fechar esse rápido relato sobre o diferencial do APG é de que nós trazemos as verdades de forma muito clara, de uma forma muito impactante, mas de uma forma que as pessoas saem, digamos assim, do programa muito conscientes, né, dessa realidade, das coisas que é possível fazer, e quebramos uma série de barreiras em relação às dificuldades que fazem as pessoas dizerem que não dá. Na verdade, tudo dá. São tantos os relatos que a gente mostra de casos reais, de pessoas e empresas que viabilizaram o impossível, que é quase impossível sair do APG com alguma dúvida ou algum obstáculo que pareça intransponível. E um subproduto muito importante é que as pessoas voltam aos seus trabalhos de forma mais leve e mais conscientes, ou seja, com uma consciência mais elevada. Ele passa a perceber sutilezas ao seu redor que não percebia antes. Não damos qualquer receita no APG. O fundamental é estimular as pessoas a pensarem, criarem suas soluções. Então, nesse sentido, as pessoas saem, tem muita coisa que eles podem eventualmente implantar, mas nem isso é o mais importante. O mais importante é de que eles continuem no espírito do APG a sua evolução, aprendendo a partir da observação da realidade real. Agora, aquilo que aparece como impacto varia muito de pessoa para pessoa. Alguns têm uma reação imediata, fazem uma verdadeira revolução ao voltarem. Outros fazem mudanças muito pequenas, mas todos os dias. Depois de um ano ele fez uma revolução. É claro que tem aquelas pessoas que parece que viu no APG um hiato na vida, né? Teve no APG um hiato na vida. Parece que nada mudou, mas muita coisa talvez esteja mudando por dentro, que é imperceptível aos olhos das pessoas. E eu recomendo que vocês vejam alguns dos depoimentos que estão no nosso site para ver até um pouco daquilo que os participantes falam do próprio APG. Mas como dizem muitos dos que fazem o APG, impossível dizer o que é o APG. Tem que fazer.